Eu quero dar boa noite a todos, ou bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo ao Bíblia Sem Pressa. Hoje nós vamos terminar o livro de Levítico. Você que está acompanhando a gente, hoje nós vamos terminar esse livro, né? Mas para começarmos, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e que o Senhor possa vir com a revelação necessária para a gente aprender. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar em nome de Jesus todas essas pessoas que estão conosco, Senhor, nessa leitura de Levítico. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha selar cada ambiente espiritual, cada vida, cada família, em nome de Jesus, trazendo do teu mover, da tua graça, da tua direção, da tua revelação, Pai. Traz a revelação necessária para essa noite, em nome de Jesus, que não fique nada, Senhor Deus, em dúvida, nada, Senhor Deus, fique sem ser esclarecido, mas que o Senhor, ó Deus bondoso, possa dissipar toda dúvida. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti esse tempo e a vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco nessa leitura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sempre dou um spoiler de onde nós estávamos, então nós paramos aqui no capítulo 20, falando um pouco das punições, né? O capítulo todo é condicional. Então, lá em Levítico, capítulo 20, você vai ler e você vai ver que Moisés, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz, aliás, ele escreve sobre algumas punições contra o pecado. Então, se você, né, se você amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, se um homem cometer adultério, então todo o capítulo é condicional. Aprendemos que Moloque é uma palavra formada por consoantes da raiz semítica para rei e as vogais da palavra hebraica para vergonha. Então, rei da vergonha, né? Versos de 1 a 5, você vê isso. E nós aprendemos que nós não devemos chamar nenhuma criança, um menino, de moleque. Por quê? Vem da palavra Moloque, essa potestade, não é? Que pedia sacrifícios de crianças. Então, não mais devemos usar essa palavra. Agora nós já sabemos, vamos evitar de falar esse termo, moleque. A ordem é, no capítulo 20, obedecer e se santificar. Para quê? Para viver. E isso lembra Shemitah. Dos versos 22 a 26, você vai ler e você vai entender que esse capítulo 20 lembra muito Shemitah. Agora, Levítico todo, quase, lembra essa época que estamos vivendo. E aí nós entramos no capítulo 21. Se você tiver dúvida dos capítulos anteriores, é só entrar aqui no nosso canal e assistir os capítulos que você tiver dúvida. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sacerdotes comuns. Quem eram os sacerdotes comuns? Eram impuros, né? Por meio de contato com cadáveres. Olha isso. Então, o sacerdote comum, ele era muito mais cobrado do que os membros comuns. E isso até hoje. Hoje, na igreja, quando nós vemos alguém chamado ao sacerdócio, ele é muito mais observado, ela é muito mais observada do que um crente comum. Então, nos versos de 1 a 3, nós lemos que, pelo simples fato de um sacerdote comum ter contato com cadáveres, ele já era impuro. O sacerdote precisava ser santo, precisa até hoje ser santo e separado. Então, a pergunta que esse capítulo 21 nos faz é o seguinte, do versos 4 ao 8. Você quer servir? Você vai servir a obra de Deus? Então, seja santo, né? Todo o capítulo 21 nos chama a atenção a santidade. Aliás, todo o livro de Levítico chama a nossa atenção à santidade. É santidade como estilo de vida. Não é um dia eu sou santo, no outro eu sou profano, num dia eu quero agradar a Deus, no outro eu posso agradar a quem for. Não. A santidade é meu estilo
de vida. Todos os dias eu escolho a santidade. No versículo 9, também é um versículo pesado, diz assim: se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. Né? Então, aqui, nós vemos aqui no versículo, um pouquinho diferente da versão que eu li, desonra seu pai, será queimada com fogo. Então, veja bem que a exigência para um sacerdote era muito maior do que para um crente comum. Essa filha, citada nesse versículo, seria uma vergonha constante para o pai, ou seja, um obstáculo grave para que alguém pudesse agir como sacerdote. Então, o sacerdote deveria cuidar muito bem da sua casa. Será que mudou? Será que até hoje o sacerdote, aquela pessoa que é chamada por Deus para exercer o ministério, essa pessoa não precisa tomar conta da sua casa? Ser exemplo dentro da sua casa? Com certeza, sim. E o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, então, as regras eram mais rígidas ainda. Nós lemos do verso 10 ao verso 15, né? Que o sumo sacerdote, durante seu período de luto, ele não deveria deixar os limites do santuário. Isso está muito claro no verso 12. Olha, vou ler o 11 também. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. E não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando nós conferimos esse texto com Levítico 10, 7, se você puder abrir, Levítico, capítulo 10, verso 7, você entende, olha, quando da morte de Nadab e Abiú, olha o que Deus disse para Arão: não saiam da tenda, da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês, né? E disse mais o Senhor para ele não ficar descabelado, ou seja, tinha acabado de perder 2 filhos, toca o baile, não saia da tenda do encontro, você foi chamado por mim para cumprir o teu chamado. Muita gente pode pensar que Deus é um Deus injusto. Não. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? E o casamento do sumo sacerdote? Só com uma mulher. Dentre os parentes dos sacerdotes. Ou, né, uma virgem do seu próprio povo. Isso você lê no verso 7 do capítulo 21, verso 13, depois de 13 a 15. E lá em Ezequiel 44, 22, você lê também. Agora, vamos prestar atenção quanto aos desqualificados. Será que tinha sumo sacerdote desqualificado? Vamos ver a partir do verso 16. 21, 16, diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão
e a seus filhos e a todos os israelitas. Talvez você pense assim, meu Deus, que lei pesada. Por isso Jesus veio cumprir toda a lei. Mas naquela época era assim, a lei do Senhor. Capítulo 22. Todas as vezes que nós lemos nos textos eu sou o Senhor, significa que não havia negociação. Não havia negociação. Era com Deus o negócio. Não era Moisés que estava falando. Quem estava falando, quem estava ordenando, era o Senhor. Tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era isso que estava acontecendo ali, tá? E aqui no capítulo 22, nós vamos falar um pouco das ofertas a Deus sem defeito. Ofertas de excelência, ofertas com respeito, né? E essas ofertas, né, te levavam a não viver uma falsa graça. A graça de Deus nos perdoa, mas o Antigo Testamento é uma sombra do que veremos no Novo Testamento, principalmente em relação às ofertas. Sem farisaísmo, sem religiosidade, mas com santidade, né? Ministrar em pecado, então, é suicídio espiritual. A única vida longa que um sacerdote tem se chama santidade. Levítico 10, 3 fala sobre isso. Então, nós vamos falar mais uma vez sobre Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, mas não eram mais santos. Como estaremos daqui a 20 anos? Vocês lembram que o Bola fez 20 anos? Né? Há 20 anos atrás, quando aqueles jovens começaram a pensar em santidade, eles não sabiam que daquele tempo a 20 anos seguintes, outras gerações seriam alcançadas pela santidade deles, pela opção de santidade. E nós, daqui a 20 anos, como estaremos? Se formos santos e irrepreensíveis nos dízimos, nas ofertas, nos sacrifícios aceitáveis a Deus, nós precisamos levar Deus a sério, né? O que nós vivemos hoje, o que nós vemos hoje no Antigo Testamento, é uma sombra do que vamos ver lá no Novo Testamento, com Jesus vindo e cumprindo toda a lei. Então, tudo isso aqui refere-se ao que Jesus vai cumprir no Novo Testamento. Em Levítico, capítulo 23, nós entramos, então, no terceiro bloco de Levítico. Levítico foi dividido em alguns blocos, nós já vimos 2, e agora nós entramos no terceiro. Esse bloco vai falar das 5 festas anuais, a festa da Páscoa, Pentecoste, trombetas, expiação e festa dos tabernáculos, né? Esse é o bloco das festas. Neste capítulo, tomamos conhecimento do calendário religioso. Então, as festas judaicas aqui, elas são detalhadas, começando pelo sábado. O primeiro versículo diz assim, ó, capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Deus descansou. Quando ele completou toda a sua obra, ele descansou. E o que eu aprendo aqui, entre os versículos 1 e 3, que eu também preciso descansar e buscar ao Senhor. Um dia dedicado a isso. A correria da semana, às vezes, me impede de buscar o Senhor. Mas eu preciso ter um tempo de descanso e de busca ao Senhor. Sem me preocupar com o que está acontecendo. Isso também é Shemitah. Shemitah também é descanso em Deus. Não importa o que estejamos passando. O que importa é que Deus requer de mim que descanse nele, que espere nele. Apesar de todas as lutas que eu tenho passado, eu preciso aprender a descansar no Senhor. A festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela tem o seguinte significado. Tirem o fermento do meio de vocês. Nós já estudamos um pouco sobre o fermento, né?
Aprendemos na Páscoa a fazer pães sem fermento, não é? E essas festas bíblicas, né, de todas as festas bíblicas que Deus fala, a Páscoa é a festa que mais foi deturpada, com coelhinho, não é? Com presentes, mas, na verdade, nós tínhamos que tirar o fermento do meio de nós. Nós tínhamos que tirar tudo aquilo que extrapola todo comentário humano e tínhamos apenas que lembrar de onde o Senhor nos tirou, da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, nós precisamos nos lembrar que as festas bíblicas estão muito relacionadas aos últimos dias, né? Nós vamos ter novo governo, e por isso as festas bíblicas precisam ser muito bem pensadas. Deus não vai fazer nada fora de época. As festas vêm nos lembrar disso. As festas bíblicas, elas têm o tempo certinho de acontecer. Certinho. Né? Eu não vou aprofundar, porque não nos cabe aqui. Eu sei que existem mestres muito mais estudiosos do que eu, que sabem quando cada festa acontece. Se você tiver curiosidade, pesquise também, não é? Mas nós precisamos nos lembrar disso, de tirar o fermento do meio de nós alguns dias antes da Páscoa. Isso é muito importante. Festa das primícias, festa dos primeiros frutos. Quais são os primeiros frutos que nós precisamos consagrar ao Senhor? Será que é o nosso tempo? Será que os primeiros frutos são os nossos recursos? Será que é a nossa vida? Será que os primeiros frutos, né, que nós vamos consagrar ao Senhor é algo sem defeito, sem promiscuidade, mas em santidade? Lembrar que Deus dá a provisão. Esse é o sentido da festa das primícias. Quando eu dou o melhor para Deus, né? Eu preciso dar o melhor para Deus, porque o melhor dele, ele já me deu. Ele já me deu. Ele me provê de tudo aquilo que eu necessito. Festa das semanas, ou festa da colheita, ou festa de Pentecostes, né? Nós acabamos de sair de um musical que falava do fim da colheita da cevada, início da colheita do trigo. Dos versos 15 a 22, nós lembramos muito de Ruth. Olha só o verso 22, o que nos diz. Capítulo 23, verso 22, diz assim, olha. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, eu me lembro da música. Sendo eu estrangeira, me tratas com tanto amor, meu resgatador, né? Então, nós lembramos da música, lembramos do musical, porque é bíblico. Era para deixar cair um pouco para que o estrangeiro não passasse necessidade. Então, tudo isso é visto lá em Levítico, gente. Não é algo assim, a Bíblia toda, ela é totalmente interligada. Não tem versículos soltos na palavra de Deus, mas desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos os códigos para filhos, né? A Bíblia, ela é repleta de códigos para os filhos de Deus. Festa das trombetas, Yom Teruah, né? Nesse dia também era comemorado o dia da expiação, dia do pedido de perdão. Até a pastora Denise tem uma música que as trombetas soarão, né? Eu lembrei desse cântico. E dos versos 23 a 32, nós vamos ler sobre a festa das trombetas. Alguns estudiosos dizem que Jesus voltará próximo a esse dia, a festa das trombetas. Nós vamos ouvir a trombeta soar quando Jesus estiver às portas. Então, estejamos atentos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Jesus voltará. Se será na festa das trombetas ou não, nós não sabemos, mas que estejamos de malinhas prontas, esperando a volta do nosso Senhor. Festa dos tabernáculos. Como gostamos de cantar na igreja.
equibalou, equibalou. E o que é isso? Jesus tabernaculou entre os seus. Nós lemos isso do verso 33 a 44. Esta é a ideia central da festa dos tabernáculos. Lembrar de onde viemos. E o que Deus fez? Mandou Jesus tabernacular conosco. Isso para nós não tem preço. Jesus perfeito, andando nesta terra, tabernaculando conosco. E é isso que nós comemoramos na festa dos tabernáculos. Levítico 24, nós entramos agora no quarto bloco. Leis e instruções gerais. Por quê? Estamos terminando o livro de Levítico, né? Vamos falar um pouco do ano sabático. Era um ano em cada 7, onde a terra era deixada sem cultivo. Então, Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia. A terra também trabalharia 6 anos e descansaria no 7º. Shemitah, não é? O ano do jubileu, um ano em cada 50, era designado para que os escravos fossem libertados, as dívidas perdoadas e uma restituição geral tivesse lugar. Nós vamos ler isso no capítulo 25, do 8 ao 16. Depois, condições para as bênçãos e advertências acerca do castigo. Nós vamos ler no capítulo 26. Então, o tabernáculo. O que tinha ali no tabernáculo que o capítulo 25 fala? Capítulo 25 fala conosco. Aliás, capítulo 24, perdão. Ele começa falando de como seria o azeite. Lá no verso 1 diz assim, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Então, esse batido aqui, oliva batida, significa quanto maior o esmagamento, melhor seria o azeite. Isso te faz lembrar de alguma luta que você esteja passando? Você está sendo esmagado aí como nós, como eu, como muitos de nós? Quanto mais esmagados somos, melhor é o azeite. Então, o que Deus está querendo conosco? É que de nós saia óleo muito, muito puro, um azeite muito gostoso, porque nós estamos sendo esmagados, muitas vezes por amor a Jesus. Então, não desanime não, querido, você está no caminho certo. Se você está sendo esmagado, né? Se você está sendo batido como esse fruto aqui da oliva, fique em paz. É assim mesmo. Mas um dia nós daremos o melhor azeite possível. Orientações para a confecção do candelabro, versos 2 e 3, diz assim: na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Então, ele vai dar ordem, né, para que o candelabro seja feito de ouro puro. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver as orientações para a confecção do candelabro. As lâmpadas que deveriam permanecer acesas está descrito no verso 4. Depois você dá uma lidinha aí também. E lá na mesa dos pães da proposição, nós temos os pães, na verdade eram 12 pães, né? Depois nós vamos ver direitinho isso. No verso 5, 2 jarros, 2 fileiras de pães. Se eram 12, 6 em cada fileira. Então, esses seriam os pães da proposição, com certeza sem fermento. Eles ficariam permanentemente na mesa da proposição. Era assim que era arrumado no tabernáculo. Agora, Levítico dá uma pausa e entre o versículo 10 do capítulo 24 até o versículo 23, é citado aqui um caso de blasfêmia. Então, vamos ler um pouquinho, quero ler rapidinho para você entender. Aconteceu que o filho de uma israelita, de um egípcio, saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento, houve uma briga entre ele e um israelita.
O filho da israelita blasfemou o nome é Jeová, né? É Deus, com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, retomando aqui essa história, um homem mestiço, filha de uma israelita e de um egípcio, trouxe os costumes egípcios para Israel e blasfemou o nome de Deus, o nome Adonai, meu Senhor, Kyrios, que é Senhor em hebraico, verso 11. Moisés, no verso 12, fica muito claro que ele não sabia o que fazer nesse caso. Deus, então, orienta que um pecado daquele deveria ser punido com apedrejamento. Nossa, que Deus bravo! Pois é, santidade. Né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se você acha que Deus é bravo, aproveite o tempo da graça. Nós estamos ainda no tempo da graça. Vai chegar um dia que nós não teremos mais Deus como um Deus gracioso, mas teremos um Deus que é justo juiz. Então, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite-o. Estamos ainda no tempo da graça de Deus, mas Deus virá como juiz justo e santo. No capítulo 25, né, nós vemos mais uma vez sobre o descanso no sétimo dia. Eu descanso no sétimo dia. E a terra também deveria descansar no sétimo ano. Está lá no verso 2 do capítulo 25. Então, você vai ver que esse ano, esse capítulo é todo voltado ao descanso sabático, a Shemitah, vai falar muito do ano do jubileu, descanso da terra, e meu também. Depois vai falar no verso 8 de 7 vezes 7 anos, que dá 49. Depois de 49 anos, viria o ano sabático, que é o ano 50º, né? o ano 50, né? Para que você possa descansar e fazer a terra descansar. Em todo o país, deveria fazer soar a trombeta no dia da expiação, perto do ano novo, anunciando assim a chegada do ano do jubileu. Isso está lá no verso 9. Libertação de obrigações, verso 10. Tudo isso trazia o ano do jubileu. A terra, então, olha no ano do jubileu o que acontecia. A terra, então, voltava para as mãos de seu primeiro proprietário no ano do jubileu. Esse é um texto profético, porque a terra atual, ela também voltará para as mãos de seu proprietário, que é o nosso Senhor, é o Senhor nosso Deus. Então, toda a Bíblia está ligada com os dias futuros, não é? Com escatologia, com o estudo das últimas coisas. Se a terra no ano do jubileu voltava a seu antigo dono, a terra onde habitamos também vai voltar para o seu antigo dono. Está lá no verso 13. O ano do jubileu, ele instituía um descanso total. Todas as dívidas eram perdoadas. Havia resgate, liberdade, perdão, restituição, favor de Deus, provisão, perdão de dívidas, recomeço.
Gente, nosso jubileu, então, é Jesus. Jesus é tudo isso. Ele, segundo Isaías 61, 1 e 2, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus é o nosso resgatador. Então, quando nós pensamos que em Levítico Jesus está tão vivo desde Gênesis, né? Jesus não veio só quando lemos os 4 evangelhos. Jesus sempre foi e sempre será, né? Eterno, como é o nosso Pai. Aqui no verso 14 e 17, a 17, nós lemos algo quanto a fazer fortuna com o infortúnio do próximo. Roubar, né? Fazer falcatruas com dinheiro. Isso está lá no capítulo 25. Depois você marca aí para a gente discutir. Do verso 14, fala de venda de propriedade, né? Se nós comprarmos, se nós avaliarmos por menos, isso tudo no ano do jubileu. Não deveria se fazer rico nas costas, ou melhor, com a exploração do próximo. Até isso Deus cuida, né? Deus zela. O 6º ano do Shemitah, que nós estamos acabando de passar por ele, né? Até o dia 7 de setembro, estamos no 6º ano de Shemitah. Lá em Levítico, no verso 21, diz assim, que além do que cresceria por si só, haveria o suficiente para 3 anos do produto da colheita do 6º ano. Vamos ler o verso 21? Vamos ler rapidamente? Diz assim: saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. É promessa. Eu tomo posse. Mesmo enfrentando desempregos, enfrentando situações difíceis financeiras, eu creio num Deus que é capaz de fazer com que a minha terra particular, ela produza 3 anos consecutivos de fartura suficiente para que eu não passe necessidade. É isso que o Shemitah prega e nós precisamos viver debaixo dessa promessa. A terra é do Senhor, versos 23 e 24. Então, tudo que é dele voltará para as mãos do dono. O cuidado pelos pobres, o cuidado pelos escravizados, versos 35 a 55 do capítulo 25. Em Levítico 26, nós vemos que Deus começa falando e alertando sobre as bênçãos condicionais. Se eu obedeço, né, eu tenho bênçãos. No trabalho, eu tenho vigor, eu tenho coisas novas em Deus. Então, a vida é feita de escolhas. Se eu escolho a morte, eu vou ter maldição. Se eu escolho a vida, eu terei a bênção. As advertências e castigo pela desobediência. Viriam as pragas, as doenças, a febre, né? Os versos 14 a 39 falam sobre isso. O pecado tira o brilho do olhar, verso 16, né? Trabalha-se muito quando eu estou em pecado, mas não se vê resultados. Então, quando eu desobedeço, todas essas consequências eu sofro. O capítulo é bem claro, o capítulo 26. Prestemos atenção. Mas Deus é sempre perdoador e envia possibilidade de restauração, uma nova chance, uma nova aliança. Ele não esquece da sua aliança. Isso está nos versos 40 a 46. E em Deus eu recebo perdão, graça e restauração. Por fim, o capítulo 27 de Levíticos fala dos muitos votos e das ofertas prometidas ao Senhor no santuário, que poderiam ser trocados por pagamento em dinheiro. O que quer dizer isso? São votos de dedicação de pessoas, versos de 1 a 8, votos de dedicação de animais, versos 9 a 13, votos de dedicação de casas e terra, versos 14 a 25. E Deus chama a nossa atenção também quanto aos votos imprudentes. Lá no verso 28, a gente pode comparar com os Juízes 11, de 29 a 40, quando a gente lê sobre o voto de Jefté, né? O voto de Jefté foi tão imprudente que ele ofereceu a primeira pessoa que fosse ao seu encontro se ele ganhasse uma batalha. E quem é que foi ao encontro de Jefté? Sua filha única. Ele teve que sacrificar sua filha
em voto a Deus. Então, a aplicação da lei da substituição poderia ter evitado o final trágico da filha de Jefité, substituir o voto por pagamento financeiro, né? Mas isso não aconteceu. Terminando Levítico, então, como terminamos? Lembrando da santidade, lembrando do sacrifício e lembrando da liturgia. É assim que terminamos o livro de Levítico. Eu quero deixar para você, hoje aqui, uma música. Quero muito que você escute. Para quem está comigo aqui, vamos voltar, tá bom? Vai cair o Zoom, mas nós voltaremos. Eu quero que você volte para nós podermos discutir o que não ficou bem claro nesse estudo. Amém? Quero encerrar dizendo a você que você seja muito abençoado, que Deus possa permitir que aquilo que eu não soube explicar, o Espírito Santo complete a explicação. E fique com esta música que Deus vai preencher teu coração. Procure o Senhor Jesus, aceite-o de todo o coração e viva uma vida santa diante do Senhor. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. E quando Deus responde não? E quando você clama e a resposta de Deus é não? O que fazer? Essa música disse: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. E Deus tem 3 formas de responder. Sim, é o que todo mundo queria. Espere, nem todos gostam de esperar. Mas às vezes Deus diz não. E há um temor no nosso coração. Nós achamos que Deus está nos repreendendo. Nós achamos que Deus está irado conosco. Davi também sentia isso, ele tinha esse sentimento. Lá no Salmo 38, de 1 a 15, Davi, com muito temor, ele fala que ele estava fraco, estava quebrantado. Ele estava até rugindo pela inquietação do coração dele. E eu sei que hoje, nessa tarde, nem tudo é festa na casa de alguém. Talvez você esteja chorando a perda de um ente querido. Nós sabemos de alguns casos. Com essa quarentena, com essa pandemia, muitos têm chorado. E eu quero dedicar essa música a você, que chora pela perda de alguém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como salmista, Senhor, não me repreendas na tua ira. Parece até que Deus está irado conosco. Mas, confiando nele, espere nele. Hoje talvez esteja tudo negro, não há luz no fim do túnel, não há porta para sair. Mas quando a gente espera no Senhor, Ele vem, Ele nos socorre, Ele nos anima, Ele nos fortalece, Ele nos levanta. Essa música é dedicada a você. Se eu for citar nomes, eu vou errar. Mas eu tenho várias pessoas que estão acamadas, perderam seus familiares, estão de molho, talvez no hospital, estão presos, encarcerados, achando que a ira de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Apenas creia. Creia, Ele tem o controle. Tudo está no controle.